galera, tudo bem? Professor Rafael de Sociologia, mais uma vez aqui com vocês e dessa vez para tratar de um assunto muito interessante, chamado trabalho. Sim, trabalho e sociedade é o nosso assunto da aula de hoje, ok? Então vamos lá, vem comigo aqui. A aula está dividida em 4 tópicos, certo? Primeiro tópico, a gente vai falar o que é trabalho, vamos esclarecer, afinal de contas, o que significa essa palavra para a sociologia. Vamos falar sobre as características dos modos de produção, os principais elementos, as características estruturais que permitem ao ser humano produzir aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Terceiro, vamos falar sobre visões sociológicas sobre o tema trabalho, principalmente para a sociologia clássica, né, para os autores ali mais importantes, mais destacados do início da sociologia. E, finalizando, vamos tratar especificamente sobre Emile Durkheim e a divisão social do trabalho. Lembrando que essa aula é dividida em 2 partes. Essa é a primeira parte, e aí no decorrer, né, na sequência aqui das gravações, a gente também vai trabalhar a segunda parte desse conteúdo. Então fica sossegado, fica tranquilo, que vai dar tudo certo. Pega teu caderno, pega tua caneta, fica atento, fica atenta nas dicas que eu vou te dar na aula de hoje. Beleza? Vamos começar então? Fechou, vamos lá. Primeiro tópico, o que é trabalho, certo? Lembra que trabalho também é uma expressão que pode ter significados diferentes, né? Só que aqui a gente vai trabalhar dentro do sentido sociológico. Eu vou te falar da etimologia da palavra. Professor, o que é isso? É a origem da palavra, de onde ela veio, e vou dizer o que os sociólogos pensam sobre o tema também. Fechado? Então vamos lá. Começa com o seguinte. Para a sociologia, o trabalho se constitui como uma relação social de produção. Toda vez que a gente fala sobre trabalho na sociologia, a gente está falando sobre produzir alguma coisa que é necessário para a nossa sobrevivência, para a nossa vida em sociedade. Tá? Então, lembra disso. Para a sociologia, o trabalho representa uma relação social de produção. Da onde vem a palavra trabalho? Agora é bacana. Se você não sabia disso, você vai saber e já vai ser assunto para tu puxar na rodinha de conversa. Da onde vem a palavra trabalho? A palavra trabalho vem do latim. Vem disso bem aqui, ó. Olha aqui no quadro. Não é muito bonito não, né? Não parece ser muito divertido não. Isso aqui é um instrumento de tortura que era utilizado na antiguidade, chamado tripalium, que significa literalmente 3 pedaços de madeira, 3 pedaços de pau, tá vendo aqui, ó? Tem um bem aqui no meio e tem 2 aqui fazendo um X. Isso aqui é um antigo instrumento de tortura. E é dessa palavra que vem a palavra trabalho. Olha que interessante. Trabalho tem como origem um instrumento de tortura. Professor, mas eu não sabia disso, não sabia que era tão negativo assim a origem da palavra. Calma que eu vou te explicar por que isso acontecia. Porque nas sociedades mais antigas, na antiguidade, na Idade Média, quem é que trabalhava? Lembra aí, Grécia Antiga, Roma Antiga. Quem trabalha lá é escravo. Trabalhar no sentido braçal é escravo que trabalha. O homem livre ele tem tempo ocioso, porque ele não trabalha. O trabalho do homem livre é diferente do trabalho braçal do escravo. É o trabalho ali da política, da intelectualidade, da arte, da filosofia. Na Idade Média, diziam o seguinte: existem uns que nasceram para rezar, outros que nasceram para guerrear e outros que nasceram para trabalhar. Quem que nasceu para trabalhar? Servo, que é a camada mais baixa da sociedade. Então percebe que da antiguidade até o final da Idade Média, a visão social sobre o trabalho era de uma coisa da ralé, de escravo, de servo, entendeu? Não era uma coisa geral ou da elite, da classe dominante. Não, pelo contrário. Quem trabalhava mesmo no sentido laboral, braçal, era a classe dominada. Era quem estava na escravidão ou na servidão. Entendeu? Por isso que tinha essa visão negativa sobre a ideia de trabalho. Por isso que trabalho estava muito ligado à ideia de castigo, à ideia até de tortura. E aí, com o passar do tempo, principalmente por conta da consolidação do capitalismo,
é que trabalho passa a ser também uma coisa positiva. Passa a ser visto como um símbolo de emancipação, de independência, de dignidade. O trabalho dignifica o homem, né? Então essa perspectiva mais positiva, ela é mais recente. E a perspectiva negativa, que associa trabalho à ideia de castigo ou tortura, é lá da origem da palavra. Beleza? Dito isso, vamos seguir. O trabalho está relacionado, hoje em dia, à satisfação das necessidades dos seres humanos. Alimentar-se, proteger-se do frio e do calor, ter o que calçar, ter o que vestir. Tudo isso é obtido através das relações de produção, através das relações de trabalho. Então, mesmo que muitas vezes o trabalho seja visto como algo negativo, como algo cansativo, ele não deixa de ser algo necessário. Porque é através do trabalho e através das relações de trabalho que nós conseguimos produzir aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos. Beleza? Dito isso, vamos adiante para as características dos modos de produção. E aqui eu vou te falar do que a gente chama de características estruturais. Estrutural porque tem a ver com estrutura. Ou seja, independente do modo de produção, pode ser capitalista, pode ser feudal, tanto faz. Existem essas características que eu vou citar para ti. Porque elas são estruturais, elas não são conjunturais. Tá? Estrutural é mais importante, está no pilar, está na estrutura dos modos de produção. Primeiramente, o que é um modo de produção? É a forma como se organiza a produção, é a forma como se organiza as relações de trabalho em determinada sociedade. E aí, para a gente falar sobre modos de produção, a gente precisa falar dessas três características, tá? Vamos lá. Primeiro, tipo predominante de propriedade. Tá? Então eu falo para ti, por exemplo, feudalismo. Aí tu lembra de quê? Feudo. Quem que é dono do feudo? Senhor feudal. Então o feudo é uma propriedade que tem um dono. Toda propriedade que tem um dono eu chamo como? Propriedade privada, muito bem. Então no feudalismo, assim como no capitalismo, existe o predomínio da propriedade privada. Em outros modelos de produção é diferente. Se a gente lembrar do Egito Antigo, por exemplo, lá na época do faraó e tal, quem era o dono das terras do Egito? O faraó. O que o faraó é? Ele é uma pessoa, mas ele também é um deus e ele também é o Estado. Então, se o faraó, que é o Estado, é dono das terras, a propriedade é de quem? Do Estado. Ela é pública, certo? Cada modelo de produção tem um tipo específico de propriedade predominante, que pode ser a propriedade privada, como é hoje, a propriedade pública, como era no Egito Antigo, a propriedade comum, como era nas comunidades da pré-história, certo? Onde pertencia a toda a coletividade. Assim também como a relação de trabalho. A relação de trabalho característica do capitalismo, que é o nosso sistema de produção, é o trabalho assalariado. Então, quem trabalha no capitalismo trabalha para receber dinheiro, para ganhar um salário, né? O trabalho assalariado é exatamente isso. Na escravidão, o escravo não recebe salário. É outra relação de trabalho. É outra forma de encarar, né, a relação de produção. Na servidão, a mesma coisa. Né? Então, os critérios são diferentes, são outros e tudo mais. Então, cada modelo de produção tem um tipo de trabalho específico. De novo, vamos pensar no feudalismo. Quem trabalha para o senhor feudal são os servos. Quem trabalha no capitalismo são os trabalhadores, o proletariado, os operários, né? A classe trabalhadora. Enquanto o servo trabalha para o senhor feudal em troca de alimento, proteção e moradia, a gente trabalha em troca de dinheiro, de salário, para a gente poder pagar nossas contas, comprar as coisas que a gente precisa, ok? Então, cada modelo de produção tem uma relação de trabalho que é diferente da outra. E também as formas de apropriação da produção. O que significa apropriação? O que é apropriar-se? Significa tomar posse, certo? Então, existem formas de apropriação por parte das classes dominantes em relação ao que é produzido pelas classes dominadas. O senhor feudal, por exemplo, ele se apropria da produção servil através da cobrança de taxas. Lembra das aulas de história, Idade Média? Vou relembrar para ti. Banalidades, talha e corvéia. São três tipos de taxas ali que os servos pagavam para o senhor feudal em produção ou trabalho. É uma forma de apropriação da produção.
Aqui no capitalismo, né, no nosso sistema vigente, existe a mercantilização da força de trabalho, a alienação da produção e também o processo de mais-valia, que é a extração do lucro em relação à mercadoria produzida. Então percebe que cada modelo de sociedade, cada modelo de produção, cada modo de produção vai ter um tipo de forma de apropriação daquilo que é produzido, além de ter um tipo de relação de trabalho específico e um tipo de propriedade que também é predominante. Beleza? Vamos seguir então. E aí agora a gente vai falar sobre a sociologia. De que forma a sociologia e os sociólogos analisam o tema trabalho? Existem perspectivas que são diferentes, né? É claro. Mas a gente vai focar nesse primeiro momento em 3 teóricos, que são Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Os 3 pilares da sociologia clássica. Os 3 teóricos mais importantes até hoje dessa área do conhecimento. Ok? Vamos lá então. A sociologia se dedica a analisar o trabalho como elemento central das sociedades modernas. Então significa dizer que se o trabalho é um elemento central, todos os sociólogos analisam o trabalho como parte integrante da estrutura da sociedade. Certo? Durkheim, Max Weber, Karl Marx e os outros que vieram depois também, eles colocam o trabalho como algo fundamental para o entendimento das relações sociais. Émile Durkheim, considerado o pai da sociologia científica, analisa os diferentes tipos de solidariedade originadas da divisão social do trabalho. Então, na visão de Durkheim, o trabalho e as relações de trabalho geram aquilo que ele chama de solidariedade social, que pode ser tanto mecânica quanto orgânica. Calma, que daqui a pouco eu te falo melhor sobre isso. Tá? Relaxa, fica frio. Além de Durkheim, outros teóricos também consideraram o trabalho como elemento central. A gente já falou sobre isso. Segundo Max Weber, por exemplo, Max Weber vai dizer que o desenvolvimento do sistema capitalista, né, ele associa isso a uma nova perspectiva de trabalho, que vem da ética protestante, lá do começo do século XVI, principalmente do calvinismo. Tá? Calma que na parte 2 dessa aula a gente vai tratar de forma mais aprofundada sobre esse assunto. Aqui eu estou apenas citando para você de que maneira cada um dos autores aborda um tema, beleza? Mas fica atento, fica ligado que na parte 2 eu vou te explicar isso melhor. Assim também como na parte 2, eu vou explicar melhor sobre as ideias de Marx, que considerava que a divisão do trabalho gerava conflito entre as classes sociais, porque estabelecia através do trabalho uma relação de exploração, uma relação de dominação, que estabelecia uma classe dominante e uma classe dominada, que no capitalismo seria a burguesia e o proletariado. Daí que vem aquele conceito que você conhece de luta de classes, certo? É exatamente dessa análise do Karl Marx em relação ao trabalho. Mas isso eu vou aprofundar melhor na parte 2 sobre esse assunto. Tá? Então fica tranquilo, fica frio, que na parte 2 vai ficar tudo bem explicado. Nessa primeira parte, eu vou focar em Émile Durkheim. Tá? Então a gente vai pegar aquela ideia de solidariedade que eu falei ainda há pouco e vai entender melhor o que Durkheim quis dizer com isso. Certinho? Vamos lá então. Em 1894, não tem no slide, anota, 1894, Durkheim publicou um livro chamado Da Divisão do Trabalho Social. Tá? Aí nesse livro, de maneira mais pontual, de maneira mais dedicada, Durkheim analisou a questão do trabalho para a sociedade, das relações de trabalho, né, para a sociedade, para o meio social, para cada tipo de sociedade, seja ela simples ou complexa. Para Durkheim, os princípios da divisão do trabalho são mais morais do que econômicos. Atenção, hein? A divisão do trabalho, ela tem uma função eminentemente moral, muito mais do que uma função econômica. Vou repetir. A função do trabalho para Durkheim, ela é muito mais de ordem moral do que propriamente econômica. Então existe na divisão do trabalho uma função moral. Qual seria a função moral da divisão e das relações de trabalho? Seria despertar nas pessoas
um sentimento de solidariedade social, de ação coletiva, de sentimento de pertencimento ao grupo, seja nas comunidades mais simples, como uma aldeia indígena, seja na sociedade capitalista industrial complexa, tanto faz. A função moral do trabalho é despertar a solidariedade social na visão de Durkheim. A divisão do trabalho é o que une os indivíduos numa sociedade, pois gera à atenção um sentimento de solidariedade entre aqueles que realizam as mesmas funções. Nesse caso, se é um sentimento de solidariedade em relação aos que realizam a mesma função, a gente chama essa solidariedade de mecânica. Se for entre as pessoas que desempenham funções distintas, diversas, a gente vai chamar de orgânica. Tá? Então, só para você perceber a diferença. Também afirmou Durkheim que quanto maior e mais complexa for a sociedade, maior será a divisão do trabalho. E isso gera a solidariedade orgânica. Ok? Aí aqui, ó, eu citei para vocês, aqui listei, as características de cada uma delas, para a gente poder entender direitinho aqui essa parte do conteúdo. Ok? Então vamos lá. Solidariedade mecânica. Quais são as características? Primeiro, não existe nas sociedades simples, onde há solidariedade mecânica, uma intensa divisão do trabalho. Não existe, não há uma divisão acentuada do trabalho. Essas sociedades são tidas como economicamente simples. Tá? Então, ó, simples, mecânica. Sociedade simples, solidariedade mecânica. As funções dos indivíduos que eles cumprem ali nas relações de trabalho, elas são semelhantes. Não existem funções diferenciadas, diversificadas. Elas são similares, são parecidas. E existe também um maior senso de coletividade. O sentimento de pertencimento ao grupo, à sociedade, é muito maior nas sociedades mais simples, onde a solidariedade é mecânica, porque os indivíduos se assemelham mais. Eles cumprem funções que são similares, que são parecidas. Ok? Anotou aí? Solidariedade mecânica? Agora vamos partir para a orgânica, para a gente poder entender melhor. Vamos lá. Solidariedade orgânica, para a gente poder fechar a aula de hoje com chave de ouro. Primeiro, na orgânica, orgânica te lembra organismo. Ok? Organismo, vários órgãos. Cada órgão tem as suas funções específicas. Existe a função do coração, a função do fígado, a função do rim e daí por diante. Não é assim que é na biologia? Pois é. Na sociologia também. Quando você vai dividindo o trabalho em funções diferentes, essas funções elas se tornam importantes para a sociedade. Então existe uma perspectiva de organismo. Né? É necessário que o empresário cumpra a função que ele tem, assim também como taxista, assim também como professor, assim também como advogado, assim também como a médica ou médico, assim também como engenheiro ou engenheira. Então, cada profissão, cada função, ela vai sendo diferenciada. E elas todas têm, né, especificidades. São diferentes e são importantes e se interligam também. Então, esse caráter orgânico de diferenciação, de diversidade, faz parte dessa divisão significativa do trabalho. As sociedades que são assim, elas são economicamente mais complexas do que aquelas onde a solidariedade seria mecânica, certo? As funções dos indivíduos se diferenciam, elas se tornam diversificadas, se tornam diferentes. E também existe um maior senso de individualidade. Olha só, na mecânica, é senso de coletividade. E na orgânica, existe um maior senso de individualidade, ao contrário da solidariedade mecânica. Ok? Dito isso, nós encerramos mais uma aula de Sociologia. Espero que tenha sido tudo bem explicado e que você tenha compreendido. E a gente se vê numa próxima aula. Tchau!